O pensamento do dia de hoje é muito amplo e diz que ao longo da nossa vida nós vamos sendo preparados e guiados por meio de situações, de experiências, de purificações, para que a gente se conecte com o nosso mundo interno, com o nosso eu interno. Então, esta vida, na realidade, é toda uma preparação para uma vida mais profunda, para uma vida mais ampla e não, certamente, aqui neste mundo concreto. E são as situações, são as experiências que nos preparam para isto. É o dia a dia, são as experiências, as purificações, as situações que acontecem que vão nos preparando. É muito bom a gente observar isto. Muito bom, porque tudo o que acontece está nos preparando para alguma coisa. Está nos tocando para que a gente chegue num outro ponto. Então é uma maneira de ver a vida bastante simples e que faz com que a gente cresça e evolua com mais rapidez do que a gente está questionando situações e questionando oportunidades de nós nos purificarmos. Agora, diz o mesmo pensamento que quando nós optamos por dar um passo evolutivo e quando nós optamos por seguir o caminho, custe o que custar, todas as ajudas nos são dadas. Isto também é uma outra observação interessante. Porque nós queremos ajuda, nós pedimos ajuda, mas bastaria que nós tivéssemos realmente optado pela evolução para que as ajudas chegassem naturalmente. Então, depende tudo da nossa opção. E uma pessoa diz que se ela se adapta e gosta de executar uma tarefa, se isto tem o mesmo valor de uma tarefa que ela não se sente pronta para executar e tem que fazer esforço. Se nós formos buscar só as tarefas que nos interessam, a gente eventualmente cumpre a tarefa, mas não evolui tanto quanto quando a gente procura se adaptar a uma tarefa e procura cumprir uma coisa que a gente não está completamente preparado para fazer. Porque as tarefas vêm também para nos transformar e vêm para ampliar as nossas possibilidades. Então, se a gente recebe uma tarefa que deve ampliar as nossas possibilidades, isto tem muito valor também para o ser que está realizando aquilo. E o que acontece, pergunta uma pessoa, quando uma alma encarna com uma tarefa e chegando aqui se desvia da sua tarefa? O plano deve encontrar alguém que substitua, se a tarefa é imprescindível. E se a tarefa não é imprescindível, ela fica sem ser cumprida. Isto entra num débito kármico da pessoa que estava encarregada. E uma pessoa sonha continuamente com uma criança que deve nascer. É um aspecto novo da pessoa que está para emergir, um novo aspecto dela que está para aparecer. E uma pessoa que é psicoterapeuta tem técnicas que às vezes não pode aplicar com os pacientes que se apresentam. Bem, nós temos que trabalhar com a pessoa a partir do ponto em que ela está. Nós não podemos tirar uma pessoa daquele ponto e artificialmente colocar num outro e trabalhar de uma forma que não é o ponto dela. Então, procuramos compreender o ponto em que a pessoa está, a necessidade da pessoa, e ali vamos aplicando as coisas que são compatíveis com aquele ponto. E não dar uma coisa que a pessoa ainda não possa acompanhar nem resolver. A pessoa pergunta:
Se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, se somos luz, por que temos que a todo momento pedir a luz interna? Nós somos luz e somos uma luz interna em níveis profundos, não em nível de personalidade. Nós somos luz num nível muito profundo e temos que nos abrir para esta profundidade do nosso ser para podermos manifestar esta luz. Então, a nossa realidade é uma luz lá no profundo, mas os nossos níveis superficiais, a nossa personalidade, o nosso ego, deve se aprofundar para ir encontrando esta região. Então, quem pede luz é o ego, é a personalidade, não é o profundo do ser, porque a luz está lá dentro. Mas enquanto há esta divisão entre o profundo e a superfície, enquanto o ser não está unido, enquanto o ser não está resolvido, a parte superficial deve ir ao encontro desta luz, deve pedir esta luz, porque esta luz não se impõe. E uma pessoa pergunta se o estado de oração, o trabalho e a coligação com a luz interior, mesmo nos estágios iniciais, seria a base dos processos de cura do ser. Sim, mesmo nos estágios iniciais, essas são as bases da cura. A oração, o trabalho, o serviço e a busca desta coligação com a luz interior. É aqui que começa a cura, mesmo para quem está iniciando este processo. E uma pessoa sonhou que havia 2 bacias de roupa para serem lavadas. Uma bacia estava cheia de roupas dela e a outra bacia estava cheia de roupas que não eram dela. Ela estava diante disto, analisando e pensando como iria fazer para lavar toda aquela roupa. Porque se ela lavasse uma bacia, não ia sobrar tempo para lavar a roupa da outra. Aí uma pessoa passou e disse, bom, se você usar a máquina, você pode colocar tudo isto e lava tudo de uma vez. E como foi um sonho muito nítido, ela acha que aqui tem algum recado para ela. A máquina de lavar pode estar significando sintetizar, fazer uma síntese das coisas, não se delongar, não se estender. Então, 2 bacias de roupa parecem muita coisa, mas se nós sabemos sintetizar, aquilo vai logo. E a máquina, neste caso, é o símbolo da síntese. Naturalmente, o sonho está querendo dizer outras coisas para ela. Não complicar as coisas, não florear, não delongar, procurar sintetizar, juntar que vai rápido. E uma pessoa pergunta, qual é a tarefa de uma pessoa que já transcendeu o ego e que não sente mais nenhum interesse nas coisas materiais? Bem, se a pessoa já transcendeu o ego e se realmente ela não tem apego a nenhuma coisa material, ela não tem nenhum problema. Ela vai servir aonde a luz lhe indicar. Quem já transcendeu o ego e quem não tem apegos, não tem problema mais. Onde estiver a necessidade e onde lhe for indicado, ali ela estará servindo. E esta mesma pessoa pergunta como pode manter-se economicamente um médico ou um terapeuta neste mundo, já que ele não deveria cobrar pelos seus serviços. Bem, aqui nesta pergunta estão 2 leis juntas. Uma é a lei do serviço, que diz que você deve dar de graça o que de graça você recebeu. Esta é a lei do serviço. Agora, manter-se economicamente, isto já é outra lei. Isto é a lei da manifestação. Então, a lei do serviço e a lei da manifestação vão juntas. Estas leis se combinam. São leis superiores. Então, se alguém
dá de graça o que de graça recebeu, esta pessoa vai ser mantida por Deus, pelo alto. São duas leis. Agora, não se pode dizer como fazer isto. São leis. Então, se a gente realmente serve, a gente é mantido. Isto são leis combinadas. Se a gente não é mantido, é porque não serve como poderia ou como deveria. E cada um vai encontrando o relacionamento com estas leis e vai se começando gradualmente este relacionamento. Vai se buscando habilmente, cautelosamente, os caminhos para servir e para manifestar. E uma pessoa não compreendeu quando se disse que uma entidade, uma hierarquia, é ao mesmo tempo uma nave e um estado de consciência, para o qual são levados alguns seres. A nossa consciência vai evoluindo, a nossa consciência vai se expandindo. E a consciência de uma entidade, a consciência de uma hierarquia, é algo muito amplo, muito mais amplo do que a consciência de um ser que não é ainda uma entidade, ou que não é uma hierarquia. Existem consciências que se fazem presentes como luzes. Então existem consciências, consciência é uma coisa abstrata, não tem forma. Mas esta consciência, sendo infinita, ela pode se apresentar no céu como uma nave. E se é uma consciência tão ampla, e se é uma consciência que se materializa daquela forma, ela pode conter na sua aura, no seu íntimo, consciências menores ou outras coisas. Então, nós não vemos as naves, estas vistas no céu, como objetos. Isto são manifestações de consciências que se manifestam assim. Uma consciência pode se manifestar como uma nave quando o seu trabalho é um trabalho que uma nave deve fazer. Como uma consciência pode se manifestar de infinitas outras formas. Quando se diz que uma nave contém seres, nesse sentido, nós estamos querendo dizer que uma consciência é tão ampla que contém outras consciências, que abriga em si outras consciências para reforçá-las, para ampliá-las, para cuidar delas, para instruí-las, para curá-las. Isto são coisas figuradas, são coisas simbólicas, para designar fatos que não são físicos, que não são humanos, que não são terrestres. Porque essas consciências que se materializam em forma de luzes não são terrestres. Então isto é uma situação, isto é uma realidade bastante diferente da realidade da Terra. Então isto é uma realidade diferente, isto é uma realidade mais ampla. E nós podemos ir nos aproximando desta realidade mais ampla quando nos abrimos para isto, quando nos dispomos a encontrar estas coisas. E cada um tem um caminho para isto e cada um tem a sua experiência. Então, quando alguém diz que viu uma nave, ou se alguém diz que foi transportado a uma nave, ele está dizendo aquilo do ponto de vista de como ele sentiu, de como ele percebeu, de como aconteceu com ele. Santa Teresa, ou São João da Cruz, ou São Francisco, nunca disseram, fui levado a uma nave, que se saiba. Mas pode ter acontecido com eles coisas semelhantes com o que acontece hoje com quem se sente levado a uma nave. A forma é diferente, ou a maneira do ser passar pela experiência é diferente. Então nós não sabemos se quando Teresa era transportada, se ela vivesse hoje, se ela não diria, fui levada numa nave. Compreende? Pode ser a mesma coisa.
mas a experiência do indivíduo é vista de outra maneira. Uma pessoa, enquanto estava cozinhando, teve um sonho acordada. Neste sonho, ela retornava à sua casa, mas a casa não estava mais ali. Havia só um terreno vazio. Então, o sonho está mostrando que a sua verdadeira casa é no seu interior, não é fora de você. E que essa casa externa, essas casas materiais construídas, são apenas uma utilidade aqui no plano físico, mas nada disso é a nossa casa. E uma pessoa pergunta: a forma de nós acolhermos as crianças no momento em que elas encarnam, as condições materiais, as condições afetivas, as condições espirituais, o fato delas se nutrirem do leite materno, tudo isto tem importância na sua evolução futura? É claro que estas coisas têm importância. Podemos dizer que não tenham importância. Mas entre a gente dizer que tem importância e dizer que são absolutamente imprescindíveis, isso já é outra coisa. Um ser, por exemplo, que era um gênio, que hoje é uma entidade, nunca soube quem eram os pais dele, não sabe de onde ele nasceu, então estas coisas não são fixas. Então, tudo isso é muito importante, leite materno, condições de nascimento, como você é esperado, como você é recebido, tudo isso pode ter muita importância, mas para certos seres não tem nenhuma. Tem nenhuma, porque isso aqui são todas coisas da Terra, são todas coisas do mundo, são todas coisas do âmbito humano, e tudo isso depende do indivíduo. Depende do indivíduo. Se é importante, deve ser, mas não sei se é imprescindível. Como é que a gente é recebido, como é que a gente nasce. Olha, depende da idade espiritual da gente, depende da idade da alma. Depende se é uma alma que já viveu muito, que já tem muita experiência, que já cresceu. Depende da idade do indivíduo, mas não da idade física. Depende do número de encarnações que ele já teve, o que ele aprendeu. Depende dos contatos internos que ele tem, que leite materno, que ser rejeitado. O que quer dizer isto tudo? Isso não tem valor nenhum, dependendo de nós. Nós é que damos muito valor para estas coisas. Agora, se você dá valor, aquilo tem valor. Não dar valor, nesse sentido, não quer dizer ser ingrato, não é? Vamos nos libertar destas coisas. Fiquem entregues, fiquem imersos no desconhecido, naquilo que todo mundo acha incerto. É aí que está a coisa. Veja, como as pessoas são preocupadas. Aqui tem uma pessoa que pensa que a gente encarna porque deve. Então, se nós estamos encarnados, é porque estamos pagando alguma coisa. Porque temos purificação para fazer, porque temos karma para pagar. Não se pode negar isto. Mas nós não estamos encarnados para isso. Isto foram coisas que a gente foi criando, mas a gente não está encarnado para pagar. E nem encarnado para dissolver karma, para resolver karma. Isto faz parte, isso está aí embutido, mas no fundo não é para isso que a gente está aqui, que a gente existe. Enquanto a gente aqui está fazendo o que tem realmente que fazer, que é aprender, que é desenvolver, que é evoluir, enquanto você aprende, porque estes planos ensinam muitas coisas. Nós aqui temos que aprender a lidar com as vibrações deste plano. Porque este plano vai ter que mudar de teor. Este plano, onde nós estamos encarnados, isto vai ter que se sutilizar. Então nós temos que estar aqui. Temos que estar aqui para participar deste processo. Primeiro para aprender a lidar com estes planos. Lidar com estes planos quer dizer aprender a lidar com esta vibração. Aprender a lidar com esses planos não é aprender a construir casa, nem aprender a trabalhar em banco, nem aprender a fazer dinheiro, nem fazer cozinha. Não é isto. Aprender aqui neste plano quer dizer você ficar conhecendo as vibrações deste plano.
para depois você ir fazendo sintonia com essas vibrações do ponto de vista positivo, para você ir melhorando essas vibrações, para você ir sutilizando essas vibrações, e aí você vai ajudando, você vai colaborando, que esses planos vão ficando mais sutis. E você também vai ficando mais sutil aí dentro. Porque esses planos têm que ser resolvidos de alguma forma. Então nós estamos aqui aprendendo a colaborar com isto. Vivendo isto enquanto vivemos, vamos aprendendo e vamos colaborar com isto. Então nós estamos aqui para aprender e para servir no que tivermos que servir. Agora, como nós custamos muito para entender isto, levamos vidas e vidas para entender isto, é claro que a uma certa altura nós criamos karma. Claro que a uma certa altura nós temos dívidas. É claro que a uma certa altura nós criamos crostas que temos que tirar, que temos que purificar. Mas isto não é que fosse do plano. Isto foi a nossa trajetória, a forma que foi encontrada para nós fazermos essa trajetória. Então, como nós não somos santos, seria inviável você ficar no plano material só para resolver a matéria. Não. Você tem muito trabalho aqui, tem muito esforço que fazer aqui, tem muitas decisões a tomar, mas isto tudo não é a vida real. A vida real é que você tem que aprender a lidar com isto para servir, para fazer isto evoluir, para fazer isto se resolver. Isto que é a vida real. Por que eu vivo indignado? Como saber se os meus corpos já foram danificados pela minha irritação? Eu sempre fui muito irritado, muito indignado com tudo. Como estarão os meus corpos? Olha, eu acho que esta pessoa já foi servida por seres que faziam tudo o que podiam por ela e ela nunca estava satisfeita. Esta pessoa, digamos que nos tempos passados, quando havia escravos, digamos que esta pessoa tenha tido escravos. Tenha tido, coisa que também existia no passado, servos. E essas pobres criaturas, escravos, servos, que existiam no passado, hoje não existe mais isto, mas já existia. Digamos que essas criaturas fizessem tudo o que elas podiam fazer no plano em que elas estavam, no plano evolutivo. E esta sempre achava que era pouco. Sempre achava que ela tinha que ser mais servida do que era. E, além disso, quando nós somos servidos espontaneamente, quando alguém se põe a nos servir espontaneamente, isto desenvolve na gente também uma capacidade de servir. Então, serviço encontra serviço, serviço de ambas as partes se sintetiza e ambas as partes se elevam. Mas quando existe um serviço que não é espontâneo, quando existe um serviço que é compulsório, quando o outro está servindo porque precisa servir, quando o outro está servindo por karma, aqui é diferente. Então, quando se tinha escravos ou quando se tinha servos, se nós nos considerávamos servidores deles, porque isso é uma coisa interna, né? Você está lá no papel do chefe, mas internamente você está se sentindo servidor dele. Isso existe, hein? Então, se eles estavam te servindo e você sendo servido é uma coisa. Se eles estavam te servindo e você internamente estava servindo a eles, com aquilo que você desenvolvia, com aquilo que você ofertava, com aquilo que você doava internamente, então tudo crescia. Agora, se eram só eles a servir e você nada, hoje você é uma irritada. Você é uma pessoa que não se conforma com nada, que não aceita nada, porque houve um curto-circuito aí, no campo do serviço, no campo da bondade, no campo da oferta. Ela quer saber como é que vai resolver esta irritação permanente, esta irritação
contínua. É uma irritação de nunca ter estado contente quando era servida. E como pagamento, nasce irritada, vidas seguidas para pagar, para poder equilibrar isto. Agora, se quiser encurtar isto, mudar isto, transmutar isto, modificar esta situação, ponha-se a servir quem precisa. Pare com esta ideia de que você está na vida para ser servida. E quem tem um pouco de consciência é servido mais que os outros, mas serve o outro enquanto é servido. Então você se ponha a servir. E a pessoa logo pergunta, mas como? O que eu vou fazer? Não sei o que eu faço. Você olha em volta, tem necessidades de todo tipo, de todo jeito, de todo grau. Você se põe a servir alguém, você se põe a mitigar o sofrimento de alguém, você se põe a ajudar alguém. E não pense mais nesta irritação, porque esta irritação, esta indignação vai ser curada através das bênçãos, através da gratidão, da resposta do cosmos para você, através da resposta do alto para você. Você sirva aqui, ajude quem precisa, porque o cosmos responde, o alto responde. Mas não vai servir para isto, não? Vai servir como se nada disso existisse, vai servir para servir. Aí você, em minutos, perde a irritação. Em minutos, em momentos, em átimos de segundos, você deixa de estar indignada. Porque aqui não é o tempo material que conta. E aqui uma pessoa diz que nos primeiros anos de vida na Terra, que uma pessoa pode ir manifestando enquanto é criança atitudes, sentimentos e sensações decorrentes ainda de encarnações anteriores. Então, como se nos primeiros anos de vida física aqui, a criança agisse um pouco influenciada por encarnações anteriores, diz esta pessoa. E que depois, à medida que a personalidade vai se desenvolvendo, que a criança já vai manifestando outras coisas, começa a manifestar coisas desta vida. Agora, manifestar coisas desta vida depende, como viu aquela primeira pessoa, como ela nasceu, como ela foi criada. Então a gente fica nesse círculo vicioso, pensando na vida passada e pensando em como entrou nesta vida, fica um círculo vicioso e que o resultado é que a gente nunca sai da infância. Você encarna sob a recordação, sob os traumas da encarnação passada. Você vai crescendo em personalidade, aí vai passando para os traumas desta encarnação. Resultado é que você não cresce. Você fica aí com, 40 anos, 50 anos, 60 anos, e é uma criança. Não saiu da infância, ficou preso lá naqueles pontos de quando você não era bem tratado, quando você foi rejeitado. Quer dizer, é uma criança, coisa de criança. Gente que tem corpo de adulto, mas que é criança, porque está preso lá no que aconteceu, que nem foi ele que fez. Dizem, né, que foi o outro que rejeitou, e ele fica ali por uma coisa que o outro fez. Foi outro que projetou isto nele, e ele ficou preso ali. Uma criança. O que você tem com o que o outro faz? Você tem num plano maior, né? Porque lá somos todos um. Mas nesse nível aqui em que nós estamos falando, o que você tem com o que o outro faz? Se o outro te rejeitou quando você encarnou, o que você tem com isto? Isto é problema dele. Isto não é seu problema se ele te rejeitou. Isso não é seu problema. Isso é problema dele. Isto vai determinar nele uma série de coisas. Em você, só se você for criança. Criança mental. Só se você não for adulto. Afinal, o que te criou? Foi quem te gerou? Foi quem te rejeitou? Foi quem te tratou bem? Quem que te criou? Você foi criado ali? Você começou ali? Você começou naquele dia? Aquele bercinho não estava muito perfumado? Mas será que você começou ali? Olha, um adulto não vê a hora que isto tudo acabe.
Um adulto, uma alma adulta, não vê a hora de chegar aos 21 anos para esses corpos estarem formados, porque aquilo tudo é tempo perdido. Tudo isso é tempo perdido. Ora, quando você começa a encarnar, entra ali no útero materno, até você se reencontrar, tudo isso é tempo perdido. E as pessoas ficam presas a este tempo. Porque foram pobres. Isso tudo é tempo perdido, porque é um tempo no qual você não pode se manifestar totalmente como espírito. Não pode, porque os corpos não estão prontos. E você vai se preocupar com este tempo, com o que aconteceu neste tempo. Quando você fez a sua síntese no final de uma encarnação, quando você teve bem gravada a sua síntese, dali por diante você esqueça tudo e vá retomar a sua vida naquela idade em que você retomou este ponto. Mas tudo que se passou aqui nesta gestação, infância, adolescência, isso tudo é inútil, isso tudo não serve para nada. Por que existe a lei da transmutação nos mundos evoluídos? E por que a lei da transmutação está sendo reconhecida aqui? E por que a lei da transmutação tende a ser mais vasta? É justamente para este período de inutilidade você não ter que passar por isto. Assim como existem enfermeiras, assim como existem bombeiros, assim como existem limpadores de rua que prestam serviços, vai haver aqueles que ficam nos corpos enquanto eles são gerados até que possa entregar para uma alma adulta. Então aquilo é um serviço que se faz. Mas isso não existe na evolução superior. É só aqui nesta lei do nascimento físico, da morte física, é só nestas leis materiais, na evolução material, que existem estas coisas. E que está muito bom para os seres que têm que evoluir aqui. Isso está perfeito. Isso está perfeito. Mas quando tem uma alma evoluída, uma consciência já liberta destas leis materiais, que tem que encarnar aqui, como é o caso de muitos que estão encarnados, são seres que já têm necessidade de leis superiores, são seres que têm necessidade de evolução superior. São seres que já estão se sentindo incômodos na evolução material, na evolução humana. Tem muitos nesta época que estão em transição. Está uma transição. Então nós temos que ter muita compreensão por isto. Temos que ter compreensão porque temos que viver esta transição. E transição não é transição só do planeta, que o planeta é mais sutil. A transição é também esta. É que hoje você já sabe internamente que tem outros processos de você se manifestar aqui. E você ainda tem que ficar num útero materno, você ainda tem que tomar leite. É vibração animal, que você põe dentro das tuas células, quando você tem que se sutilizar. Então você entra nisto, então você precisa muita compreensão. E você precisa de espírito de serviço. Para estar nisso, mudando, transformando, para estar nisto, impulsionando isto, sendo uma outra coisa dentro destas coisas todas. Olha, se a vida toma esse sentido, a gente não se queixa mais de nada, para a gente está tudo muito bem. Isto é, para a gente, o que a gente pensa não é se está bem ou se está mal. A gente olha para si e diz, olha, podia estar pior. Podia estar pior, porque essa transição da matéria está em diferentes graus. Comigo até que está bom, porque eu estou reconhecendo tudo isto. Eu estou consciente nisto. Eu estou consciente em que corpo eu estou. Eu estou consciente da forma como fui gerado. Eu estou consciente disto. Isto já é muito hoje. Então, nós estamos aqui nesta transição, estamos vivendo esta transição. E aqui o serviço é você colaborar para que esta transição seja a mais harmoniosa possível. Então não crie conflito, ou não dê valor para os teus conflitos. Esses conflitos são próprios dessa transição. Você está vivendo esses conflitos a serviço. Mas se você se envolve com esses conflitos, aí você já não está mais a serviço. Aí você está padecendo as dores da transição. Porque tem dores numa transição também. Tem muita alegria, muita felicidade, muita saúde numa transição, mas também tem dores.
Então aí nós temos que optar pela nossa posição. Temos que ver onde estamos. Onde estamos. Então esta história de crianças irritadas, crianças inquietas, crianças convulsivas, isto tudo existe. Isto tudo existe, mas nós teríamos que não ser assim. Porque se ali tem uma criança convulsiva, e se você está lembrado que foi rejeitado, você e a convulsiva estão praticamente no mesmo nível. E como que a convulsiva vai sair daquele nível? Se não tem o que a estimule, se não tem o que a atraia, que a eleve? Que é uma questão de serviço. E a lei do serviço é a lei que está aí, né, para ser vivida. É a lei da alma. É a lei da alma. Agora, se você fica em nível de personalidade, aí é outra coisa. Porque a lei do serviço não é nível de personalidade. Nível de personalidade é a lei da exploração. A lei do serviço não é nível de personalidade. A lei do serviço é nível de alma. Então você tem que optar. Se você vai ser um peso morto neste planeta, se você vai ser um ser conflitivo, ou se você vai servir. Aí você vai sintonizar, ou com a Terra, ou com o plano intuitivo. E aí vai começar outra vida, vai começar outro processo. O que quer dizer, pergunta uma pessoa, estar na aura de um lugar? Isto implica uma responsabilidade nossa para com este lugar e para com esta aura? Digamos que cada um de nós seja também energia, não? Todos nós somos energia. Esta energia começa a irradiar. Energia é um ser humano, um grupo, um planeta, um centro espiritual. Tudo isso é energia. Em diferentes graus, em diferentes formas, em diferentes manifestações. Esta energia começa a irradiar. Esta irradiação desta energia que nós chamamos de aura. Essa aura, ela é constituída da vitalidade, não da coisa espiritual, da vitalidade, não da essência. A aura é constituída de vitalidade, tanto vitalidade mental, quanto vitalidade astral emocional, quanto vitalidade física. Agora, esta aura, ou ela se limita a esta aura material, mental, emocional e física, tem auras que são isto só. Ou nessa aura começam também a entrar vibrações do nosso plano espiritual. Aí a aura é diferente. Então, se você vive num lugar, se você está encarnado e só irradia vitalidade mental, emocional e física, você vai criar uma aura material. Agora, se enquanto você irradia mente, astral emocional e etérico físico, você irradia também energia espiritual, energia da tua alma, você deixa passar a energia da tua mônada, esta aura muda completamente de valor. Esta aura é outra coisa. Então, quem entra na aura material de um ser ou de um lugar é tocado por certas qualidades materiais. Mas quem entra numa aura onde tem também energia espiritual, também energia monádica, também energia divina, é outra coisa. Por isso que nós não precisamos estar atrás de tarefas para servir. Nós temos que estar sendo a nossa coisa mais interna, porque aí é a nossa aura que trabalha. É a nossa aura que cumpre a tarefa aqui, que cumpre a tarefa material. Então nós podemos estar fazendo qualquer coisa. Podemos estar lavando, cozinhando, escrevendo, compondo. Nós podemos estar fazendo qualquer coisa. O importante é a nossa aura. O importante é o que está sendo irradiado. Isto que é importante. Porque é isto que vai criar, isto é que vai curar,
isto é o que vai harmonizar, isto é o que vai servir. Então esta pergunta sobre a aura foi muito importante. Veja, na Bíblia está escrito que quando Pedro caminhava, a sombra dele curava. Ele caminhava e quem ficava na sombra dele era curado. Veja o que é a aura. E você pode estar fazendo sim um trabalho material e sua aura estar aí participando. Mas o importante é isto. O importante é o seu estado. Em que estado você está? Porque é isto que é sua aura. É isto que você irradia, é o seu estado. Em que estado você está? Cuide disto. Cuide disso pelos outros. Se você não tem o amor suficiente por si próprio e não quer se dar ao trabalho de estar bem, faça isto pelo menos pelos outros. Faça isso como caridade para os outros. Porque é a sua aura que vai realmente servir. Qualquer trabalho que você faça está bem. Claro que quem tem uma aura assim viva, certos trabalhos ele não vai mais fazer, né? Ser um traficante ele não vai mais. Mas os outros trabalhos todos. E assim a gente vai percebendo a parte sutil da vida. Assim a gente vai ficando em contato com esta bendita realidade sutil, essa bendita vida dos outros planos. É só a gente mudar a sintonia, é só a gente não querer mais para si. E uma pessoa tem tanto medo à noite, desde criança, que ela não consegue dormir direito. E ela já trabalhou este problema durante anos em terapia, já fez regressão, já tomou florais e nada resolve, não melhora e ela tem até medo de dormir. Quando nós, por um tempo muito prolongado, algumas encarnações mesmo, ficamos polarizados nos planos materiais da vida, quando a gente só está polarizado em coisas materiais. E quando as coisas materiais se tornam a nossa prioridade, quando as coisas materiais se tornam o principal foco da nossa atenção, o resultado real disto é que você começa a entrar em contato com o nível mais baixo do plano astral. Então, se nós aqui estivermos só preocupados com a parte material deste centro, que deve ser 10% da nossa preocupação e 90% deve ser a parte sutil e interna do centro, mas se você só se preocupa com a parte material do centro, o que vai acontecer é que você vai coligar este centro com o baixo astral, que é com quem estão coligadas as pessoas que têm medo. Porque o baixo astral é que é a área do medo, é que é o nível do medo. Porque no plano físico não há medo. O plano físico tem outras características. O medo é uma emanação do plano astral mais baixo. Se você estivesse só no corpo físico, se você não tivesse corpo astral, você não sentiria medo. Se você estivesse no corpo físico encarnado e alguém viesse perfurar os seus olhos, você não sentiria medo, porque o físico não sente medo. Quem sente medo é o astral. Então, se você tem medo desde criança, é porque você sempre se coligou com as coisas materiais e com isto você ficou com uma relação direta com o baixo astral. E é lá que o medo existe. Um dos medos ali mais característicos, porque quem desencarna entra ali, não é? Imediatamente. E quem desencarna e não sabe para onde vai, porque não se preocupou com isto aqui, quando estava aqui, não se preocupou de perguntar para onde eu vou. Nunca se perguntou. Então, na hora de sair daqui, vai parar no próximo plano, que é o astral. E como ali ela não sabe nada, ela não sabe nem onde está, então ali se desenvolve o medo. Esta palavra que também não é física.
A gente aplica a palavra angústia aqui, mas isto não é do físico. A angústia não está no físico, a angústia está no astral. Então a gente aplica uma série de estados astrais aqui e fica culpando o plano físico destas coisas. O plano físico é muito inocente com respeito a isto. Você precisa examinar se esta parte material da vida está tomando mais que 10% da tua polarização. Mais que 10% já começa você a estar muito no astral. Porque o resto da polarização, que não é física, que não é material, é que vai te preparando e fazendo os seus contatos com os níveis superiores de consciência. Aí você está aqui, mas está conectado 10% da polarização no físico, você está 80% com a polarização no espiritual. Este que é o esquema de vida. Este é o esquema de vida. Você tem que armar este esquema. Você tem que se organizar para saber onde você está, aonde está a tua mente, aonde está teu pensamento, aonde está a tua aspiração. A energia segue isso tudo. E aí você está numa boa energia. Você está com uma boa aura, está servindo. Aí você é evolutivo. Aí você está do lado da evolução, aí você está colaborando com o plano. Então tem angústia, está com medo. Quem sabe se você está esperando alguma coisa do teu filho, quem sabe se você está esperando alguma coisa do teu marido, então aí você não sabe para onde vai. Aí vai ficar com medo de tudo. Deixa isso tudo para lá. Seja responsável por você, isto é, veja onde você põe seu pensamento. Você é responsável por isso. Não é quem influi sobre você, porque ninguém pode influir sobre você se você não permite. Onde é que está o teu pensamento? Onde você põe o teu pensamento? É para lá que vai a tua energia. Medo de quê? Só se você pensar na doença, só se você pensar na miséria. Aí, o mínimo que você possa ter é medo. Então, põe o seu pensamento, que para lá a sua energia vai. E aí a sua aura será conforme esta energia, conforme isto. Claro que nisso entra também a influência do psiquismo coletivo. Mas se você está pensando em Deus, ou se você está pensando no alto, ou se você está pensando no imaterial, você está além do psiquismo coletivo. Você não está nessa área. Todos nós somos uma mônada, todos nós somos uma alma. Precisa afirmar isto. Afirmar até começar a reconhecer. Até começar a dar força para isto. Até começar a abrir canais para isso começar a fluir. Não é complicado, só precisa resolver, precisa decidir, precisa ver onde quer estar. Só isso. Uma pessoa teve o seguinte sonho. Recebi de uma pessoa no sonho algumas cascas de árvores com um recado. É para você fazer um chá e tomá-lo. Quem enviou foi Padre Pio. Disseram para ela no sonho. Achei que aquele material era muito para mim e comecei a distribuí-lo para algumas pessoas que estavam por perto. Para minha surpresa, quanto mais eu dava aquelas cascas, mais as cascas iam se multiplicando, multiplicando, e não cabiam mais nas minhas mãos, e o chão ficou todo forrado por aquelas cascas, e quanto mais eu distribuía, mais elas aumentavam. Está aqui. Como as coisas positivas se multiplicam, não é? Vamos então. Vocês querem fazer um pouquinho de silêncio?